Em quem você tem crido, meu prezado amigo e irmão? Um dos servos de Cristo do passado, que foi um expoente da primeira igreja de Cristo na terra no primeiro século da era cristã, Paulo, foi categórico em dizer: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Segundo Timóteo 1:12. Ele estava falando de quem? De algum rabino importante da sua época, algum doutor da lei, um escriba, de algum senador importante do Senado romano? Evidentemente que não. Ele se referia a Jesus Cristo, o Senhor. Uma das coisas que o diabo mais faz é tentar colocar a incerteza e dúvida em nossos corações para deixarmos de crer nas verdades imutáveis do Evangelho. É duro dizer essa verdade, mas hoje temos muitos crentes incrédulos, creem em parte e duvidando de outras operações divinas, de outras coisas fundamentais para a vida cristã que agrada a Deus. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, um jovem pregador que foi conquistado pelo trabalho missionário de Paulo e agora estava auxiliando a obra, o reino de Deus. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele levou uma mensagem mais abrangente, de cunho mais eclesiástico, ou seja, ele visava a estrutura da igreja de Éfeso, que é a Turquia de hoje, onde Timóteo atuava como obreiro de Cristo. Na segunda carta, seus ensinos foram mais especificamente ao próprio destinatário, ou seja, a Timóteo, sabedor das muitas dificuldades com que ele se depararia em seu ministério. É importante dizer aos irmãos que esta foi a última carta de Paulo. Ela foi escrita em uma época em que os crentes estavam enfrentando uma forte oposição por parte do imperador de Roma, o Nero. Paulo estava preso sob a custódia do governo romano, sendo tratado como um criminoso comum e abandonado por alguns amigos, alguns irmãos em Cristo, como ele mesmo declara em 2 Timóteo 1,15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Se você, querido, é daquele que ama a palavra de Deus e a lê com entusiasmo e diariamente, possivelmente já tenha lido as 2 cartas a Timóteo, e você percebeu que uma das características mais tocantes nestas cartas é a comprovação da fé inabalável do apóstolo Paulo. Numa prisão
E do ponto de vista humano, é fácil perder a esperança, não é mesmo? Especialmente se a pessoa foi preso injustamente, sem ter cometido qualquer delito. No passado mais sombrio, onde imperava o comunismo em diversos países, milhares de crentes foram condenados e presos por cometerem o crime de ser um adorador e seguidor de Jesus Cristo. E na prisão, muitos perderam sua fé, se revoltaram com Deus. Ah, se Deus me ama e cuida de mim porque Ele consentiu que eu fosse preso simplesmente porque eu confessava Jesus como Senhor. Entretanto, queridos, outros verdadeiros guerreiros de Cristo resistiram firmes na prisão até o fim. Ao escrever da prisão, Paulo demonstra o seu caráter cristão, fortalecido na fé em Cristo Jesus. Quando muitos, sem estarem presos, não conseguem manter-se firme na fé, Paulo manifesta a sua fortaleza de caráter e personalidade de um verdadeiro cristão. Ou seja, amava e servia a Deus em qualquer circunstância, seja na adversidade ou na bonança. O verdadeiro servo de Cristo tem que agir a si mesmo. E Paulo mesmo, confinado numa prisão romana, ele sabia que tinha liberdade para continuar confiando em seu Deus. Ou seja, seu corpo estava preso, mas o seu espírito estava ativo e livre. Podia pensar em Deus, orar, cantar louvores ali na prisão, ter visões e revelações do Senhor ali mesmo na masmorra, como eu acredito que ele teve muitas. Por isso, é possível vermos nessas epístolas expressões como: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Segundo Timóteo 1, versículo 3. Diante de todas as circunstâncias que o apóstolo estava imerso, ele dava graças a Deus e servia com a consciência pura, como ele disse, e fazia orações noite e dia. Chamamos isso de quê? Fé inabalável. Ele jamais fraquejou ante as pressões e ameaças à sua fé. Demonstrou ter aquela firmeza de Daniel, de seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os quais também não se encurvaram ante as ameaças de morte vindo de Nabucodonosor, usado pelo diabo. Por isso, teve autoridade para dizer a Timóteo, referindo-se a Jesus Cristo, cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Segundo Timóteo 1:12. O que podemos extrair deste verso, queridos?
com certeza, algumas lições importantes para a nossa vida. Veja o que ele falou. Porque eu sei em quem tenho crido. Uma irmã muito querida, já idosa, a irmã Olíbia, no leito de morte, ela citou essa frase como suas últimas palavras para mim, porque eu sei em quem eu tenho crido, pastor. Maravilha, não é mesmo? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu sei quem é Deus, eu sei que nos seus braços estou seguro, sei que meu Deus é poderoso para me sustentar. Em resumo, Paulo tinha uma experiência real com Deus. Independentemente das circunstâncias, podemos dizer também: eu sei em quem tenho crido. Se houver perseguições no nosso trabalho em favor do reino de Deus, diremos: eu sei em quem tenho crido. Se houver decepções na vida, eu sei em quem tenho crido. Se houver barreiras, dificuldades, eu sei em quem tenho crido, pois nada nos separará do amor de Cristo, declarou Paulo em Romanos 8:35. Quando foi perseguido e chicoteado e depois ferido, mortalmente por uma espada, sabia que a dor que ele estava sentindo era uma dor transitória, não ia durar para sempre. A certeza do apóstolo é que Deus estava no controle da sua vida. Até em os seus últimos momentos, ele procurou incentivar e orientar o seu filho amado e companheiro de ministério, Timóteo. O irmão também pode ser um incentivador, você pode ser também um intercessor em favor daqueles que estão labutando na obra do Mestre. E Paulo disse mais: ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, nesta frase, progride do passado ao presente. Quando ele disse: sei, está no tempo presente. Em quem tenho crido, aí nós vemos o tempo passado. Ele fala de sua execução iminente em termos bem claros, não reclamando a Deus. Ele encara a morte com a tranquilidade, com a vitória completa e eterna logo após a sua luta. Vamos ler 2 Timóteo 4, 6, 8 e depois o 18. Diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Maravilha, não é mesmo, queridos? Estas palavras do apóstolo. Como pode
dizer palavras assim, não é, queridos, num momento de tragédia iminente, que seria a sua morte por assassinato. Ele não iria morrer por uma enfermidade ou de velhice, não, mas seria assassinado. Para a pessoa sem Deus, a morte é uma tragédia devastadora, terrível, pois eles estão despreparados, né, para encontrar e ficar diante de Deus no julgamento. Paulo colocou a sua confiança em Deus e então a morte não o assustou. Assim como Paulo, devemos ter esse mesmo tipo de confiança. Paulo fala que Deus é poderoso para guardar ou manter seguro aos seus cuidados aquilo que lhe entregamos. Nós também precisamos acreditar que Ele é poderoso. Lemos em Marcos 9, 19 até o 27, que um pai implorou a Jesus a favor do seu filho doente e, além do mais, era possesso de demônios. Ele foi um pouco ingênuo a dizer a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E a resposta de Jesus foi: se podes, tudo é possível ao que crê. O homem estava diante do Todo-Poderoso Deus e Jesus mostrou seu poder curando e libertando o jovem das forças satânicas. Eu sei em quem tenho crido e sei também que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não são minhas palavras, mas do apóstolo Paulo em Efésios 3:20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que significa bem a palavra depósito? Guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo repete um conselho que se refere a guardar certo depósito. Vejamos esses textos de 2 Timóteo 1,14. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E também em 1 Timóteo 6,20, que diz assim: Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evite as conversações inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Então, no sentido amplo, um depósito é o lugar que se guarda algo para que não se perca ou se danifique ou que seja roubado. Entretanto, Paulo usa uma metáfora bancária para nos ajudar a compreender a total segurança do nosso depósito espiritual. O dinheiro guardado no banco traz uma certa segurança. Pelo menos é mais seguro do que guardar no colchão em casa. Isso me faz lembrar de um caso ocorrido em Israel. E li isso nos jornais, que uma mulher guardava todas as suas economias num buraco que ela fez estrategicamente num colchão de casal.
conseguiu juntar milhares e milhares de shekel, dinheiro que dava de comprar muitos carros zerados e comprar até uma bela de uma casa. E a sua filha nada sabia deste dinheiro escondido ali. E se preocupava em ver a mãe dormindo num colchão tão sujo, já deteriorado. E um dia ela resolveu fazer uma surpresa para a mãe. A mãe tinha saído de casa, ela comprou um colchão novo e jogou o colchão da mãe recheado de dinheiro na rua e o caminhão do lixo o levou embora. Qual foi a reação da mãe quando viu um colchão novo no seu quarto? Ela se alegrou, correu, abraçou a filha? Nada disso. Em desespero, ela contou a verdade para sua filha e correram até o lixão da cidade, mas o colchão não mais estava ali. Alguém o levou. Então, guardar dinheiro em colchão não funciona neste caso. De conformidade com os textos que lemos, depósito significa um bem imaterial valioso, olhando pelo lado espiritual. É a soma de nossas experiências com Deus acumulados ao longo da nossa vida. É como um currículo, né, de tudo que passamos aqui na Terra. Depósito é, então, um arquivo bem vivo. Devemos guardar nosso coração, nossa língua, guardar os mandamentos, a palavra de Deus, guardar a nossa alma, que é o depósito do Espírito Santo. Jesus Cristo disse que a igreja de Filadélfia deveria guardar o que tinha. Assim diz o texto: venho em breve, retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. O que você tem que conservar ou guardar, querido? A sua vida íntegra diante de Deus, vivendo na obediência das Escrituras Sagradas, não se contaminando com os prazeres do mundo, com o pecado, vivendo em santidade de vida, vivendo cada dia como se fosse o seu último dia na terra. Enfim, a fé, a comunhão, a persistência, a palavra de Deus, você precisa guardar. Quem não guardar perderá a coroa da vida. O salvo em Jesus deve entender que estamos vivendo neste mundo e estamos sujeitos às perdas. Portanto, vigiemos para que o ladrão que vem, se não roubar, matar e destruir, como disse Jesus em João 10:10, possa roubar sua alma. Paulo disse assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. O diabo fará tudo para desviar você dos caminhos de Deus. Pode ter certeza disso. Você tem muitos adversários espirituais. São milhares de demônios que agem nesta terra. Porque tem muitos crentes caídos, desviados, porque não vigiaram, não zelaram pelas suas vidas espirituais, não guardaram seus depósitos. Ora, fomos chamados a guardar o Evangelho, conservando-o puro a qualquer preço,
preservando-o de toda corrupção. Devemos nos manter firmes e guardar as preciosidades da palavra de Deus, os ensinos da Bíblia Sagrada. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós, disse Paulo em 2 Timóteo 1,14. Há perigo de roubo, queridos. O homem pode perder o depósito, permitindo que alguém tire a sua atenção da verdade revelada por Deus para guiar a sua vida. Se você é fiel, deve ser fiel e guardar firme o que Deus te confiou. Paulo fez a parte dele, por isso que, mesmo preso e com pouco tempo de vida, o preso pôde dizer confiantemente: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém? Oremos a Deus neste momento. Bendito e eterno Deus, sempre que deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, fraquejamos na nossa caminhada. Queremos viver de fé em fé, de vitória em vitória. Para isso nos sujeitamos a Ti e humildemente pedimos que venha nos auxiliar para que possamos permanecer fiéis, haja o que houver, a que preço for. Queremos ter a postura cristã de Paulo, que pôde dizer: porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, Ele colocou as suas mãos, a sua vida, o seu corpo, a sua alma nas mãos do Senhor, totalmente nas mãos do Senhor. Foi humilde ao confessar que só o Senhor poderia guardá-lo até o fim em sua jornada terrena. Visite o desvalido e cansado, aquele que está fraquejando em sua vida cristã. Traga-os aos teus braços novamente, Senhor. Tu és complacente, misericordioso, benigno, dadivoso. Dê esta dádiva, Senhor, que é a fortaleza espiritual para essas pessoas que estão, ó Deus amado, desvanecidos. Obrigado, Pai querido, por mais este momento dedicado à Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem na bênção e na graça outorgada por Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar
a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória.